Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo o programa Filial Segurança. Esse programa que é um oferecimento da empresa Filial Sistemas Eletrônicos. Como vocês sabem, nós falamos sobre controles de acesso para condomínios, segurança, gestão, tudo que vai agregar o nosso dia a dia aí no nosso trabalho como profissional. Eu já vou me adiantando e pedir para você seguir as nossas redes sociais, no Instagram, @Filial Sistemas, no Facebook também como Filial Sistemas Eletrônicos e, claro, no YouTube, Filial Sistemas Eletrônicos. Curtam, compartilhem, por favor, nos ajudem que nós estamos aí bem no comecinho, nós queremos começar com você a gerar esses conteúdos bacanas. Bom, no programa de hoje o assunto vai ser uma extensão do programa anterior, que nós falamos sobre portaria remota. Nós vamos falar hoje sobre portaria presencial ou portaria física. Estamos aqui com o nosso convidado, Fábio Dourado, do grupo Servicom, ele que é supervisor de portaria. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Ana? Tudo Muito boa ótimo. tarde. Agora Obrigado é pelo época de convite. pandemia, a gente dá Realmente, a gente tem que manter aqui o nosso, né, nosso limite. Sim, Muito obrigada por ter obrigado. vindo, Que tá? isso, eu que agradeço. Muito obrigado. Então tá bom. Bom, Fábio, no programa passado nós falamos muito sobre portaria remota, Certo. né? Então nós Uhum. gostaríamos de dar espaço para quem atua, né, na portaria física ou presencial, Sim. como as pessoas preferirem, para a Uhum. gente tirar também as nossas dúvidas, falar como funciona, enfim. Você é supervisor de portaria, né, Fábio? Isso, eu trabalho nessa área já há 20 anos, tá? Uhum, Não comecei como supervisor de portaria. uhum, Lá no início, no início dos anos 2000, eu comecei como um porteiro, controlador de acesso, me tornei um vigia, vigilante, me uhum, tornei um gerente predial, fui uhum. supervisor interno de alguns condomínios e hoje eu sou um supervisor externo no Grupo Servicom, onde eu já estou há 4 anos. E assim, você vai, conforme você vai atuando, você vai descobrindo, vai passando Sim. pelos desafios que uma portaria tem. Uma coisa que eu sempre tenho dúvida, né? Antigamente nós falávamos muito que o profissional de portaria se chama porteiro. Ah, nós ainda utilizamos essa nomenclatura? Sim, todos nós somos conhecidos como porteiro controladores de acesso, né? Porque Uhum, a nossa categoria ela rege que o funcionário ele tem como registro em carteira o porteiro. tá, Algumas empresas usam controlador de acesso apenas, outras usam porteiros controlador de acesso. tá. Tá? Para essa função é muito bacana até dizer que quando eu iniciei nós éramos porteiros e eu com 20 anos de idade, naquela época as empresas contratavam muito mais os mais experientes, né? Os senhores. Sim. E aí na medida do que o tempo foi se passando, a gente começou a dar oportunidades para os mais novos, para os jovens, através de treinamento, de integração. A gente pega o feeling do perfil do condomínio, a gente interage com o cliente, verifica que o perfil mais jovial se Uhum, adequa para aquele condomínio por uhum, causa da correria, né? Por uhum, causa do tamanho, às vezes, do uhum, empreendimento, onde o uhum, porteiro ele precisa ficar por alguns dias trabalhando ali o perfil do morador e se uhum. adequando a ele para que ele possa atender o cliente como um todo. E é claro que existe alguns condomínios que já os senhores, senhoras, um pessoal um pouco mais, digamos assim, mais experiente, e Uhum. aí eles pedem que seja um porteiro com mais de 40, 50 anos, porque eu estou falando isso por causa da pandemia. Nós estávamos conversando agora há pouco, eu e a Leila, que é uma parceira minha, e estávamos falando sobre as novas contratações. Uhum. E aí ela estava dizendo que nós pegamos um condomínio que os moradores, os proprietários, eles são um pouco mais velhos e eles Certo. queriam um pessoal um pouco mais de idade. Aí nós, poxa, mas a pandemia e tudo mais. E aí a gente conversando o seguinte, que não importa, né? O que importa é o álcool em gel, é a sua máscara, Uhum. é a pessoa se cuidar dentro da sua casa, no trajeto de trabalho, de ida e volta. O presencial, ele nos ajuda muito nessa questão do feeling com o morador, né? Tá. Você tem o feeling do morador, você tem o acesso ao morador, você tem um diálogo, a conversa, e aí a gente vai se adequando, cada condomínio no seu perfil. Então quer dizer que as pessoas têm essa imagem de quanto mais vivido
o profissional que está ali na portaria, mais seguro ele está? Isso, infelizmente ou felizmente, né, eu posso dizer assim, porque nós temos clientes que eles dão preferência para o pessoal mais experiente. Eu já estou passando dos 40 anos, então eu tenho clientes que quando a gente vai fazer a integração do porteiro, ele prefere pessoas com a minha idade ou um pouco mais velho, por conta do perfil do condomínio. Os moradores preferem que eles se sentem mais confiantes quando ele vê a figura do controlador de acesso com um pouco mais de idade. Tá. E já tem outros condomínios que já preferem a pessoa mais jovem, Mais né? dinâmica. Por conta da correria, porque tem que ver as coisas, Tá. tem que andar pelo condomínio. Às vezes o condomínio é extenso, e aí a gente vai se adequando. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, hoje nós vemos a questão dos condomínios cada vez mais equipados com tecnologia, até pela questão de segurança e Sim, tudo isso é mais, né? realmente importante. Às vezes também com muita questão de aplicativos e tudo mais. Existe alguma dificuldade dos profissionais hoje de portaria, dos controladores de acesso, né? Se familiarizarem com esse tipo de segurança? Olha, Ana, a gente tem o hábito de, quando vai colocar um controlador de acesso em determinados condomínios, antes de fazer o trâmite, a troca do funcionário ou a integração do funcionário, a gente tem o hábito de tentar entender a portaria do condomínio onde ele vai trabalhar para assim poder instruí-lo. Tá? A gente tem condomínios, por exemplo, que o porteiro ele tem que trabalhar com o celular, porque todas as mensagens que chegam de moradores por conta de correspondências ou ocorrências ou visitas que seja, eles avisam através do aplicativo. E tem outros condomínios que o síndico do local ele não permite o uso do celular para o funcionário. É isso também depois que eu quero te perguntar. Exatamente. Então vem apenas através do interfone, do telefone fixo da própria portaria. E aí a gente tem que adequar o porteiro ao perfil do condomínio. Né? Às vezes a gente tem aquela troca de portaria, às vezes o porteiro está num local longe da sua residência e ele pede uma oportunidade para trabalhar em um local mais próximo. E aí, quando a gente vai verificar o perfil dos condomínios, a gente nota essa diferença. Então, você tira um porteiro que tem o hábito de mexer com o celular, porque aquele condomínio trabalha com este tipo de tecnologia. E aí, a gente coloca ele em um outro condomínio onde é proibido o uso de celular, e a gente vai ter uma dificuldade aí. Eu tenho uma dúvida, porque o que acontece? Às vezes o condomínio, até para agradar um pouco o profissional da portaria, né, seja terceirizada ou não, é claro que a terceirizada é ela que impõe as regras, talvez, aos seus colaboradores, né? Mas eu percebo que nas que não são terceirizadas, às vezes é o senhor João, nosso porteiro, vamos colocar uma televisão lá para ele também, né, não ficar entediado e tal, mas isso acaba distraindo um pouco, né? E o celular... Eu vejo que também, porque assim, se uma televisão distrai, em alguns momentos, o celular também. Como que vocês lidam com isso hoje? Ele vem como um aliado ou ele vem como um vilão, o celular, vamos dizer? Olha, a tecnologia ela está aí, tá? A gente tem que utilizá-la realmente, ela é uma ferramenta. Eu acredito que o aparelho de celular, dentro do ambiente de trabalho, se nós colocarmos dentro do ambiente de trabalho, se nós colocarmos na cabeça do nosso funcionário que aquele objeto, aquele aparelho, aquela tecnologia é para uso e exclusivo do ambiente profissional, do trabalho onde ele exerce, para que facilite o dia a dia dele, a jornada de trabalho dele, a gente vai ter sucesso 100%. É difícil a gente ter problemas com funcionários, pelo menos na empresa onde eu trabalho, dos condomínios que eu cuido, que são muitos, dificilmente a gente tem problemas por conta do uso do celular para fazer outra coisa. Você sabe que todas as portarias hoje em dia têm a tecnologia da câmera de monitoramento. A nossa empresa tem um espaço reservado dentro da base para cuidar das portarias, para supervisionar os nossos porteiros, os nossos controladores de acesso. Eles sendo bem orientados, bem cuidados, administrados, a gente tem poucos problemas. É raro os problemas, mas é muito importante o que você disse, porque tira a atenção. Só que
quando você tem uma portaria com essa tecnologia, normalmente o condomínio nos dá assistência, Tá. né? Me dá um segundo colaborador para fortalecer a equipe dentro da guarita, ou trouxe nos dar também um ronda para fazer a ronda enquanto o nosso porteiro está monitorando através das câmeras de monitoramento, e a gente na base também faz esse tipo de trabalho. Então, eu acredito, né, assim, de verdade que o uso de celular na portaria, hoje ele mais ajuda Certo. quando o condomínio faz uso dessa tecnologia para administrar como um todo, do que atrapalha. Agora, quando a gente tem um condomínio que você não é permitido o uso de celular, porque eles não trabalham com aplicativos, eles trabalham com o uso de telefone. E aí você tem um porteiro, que normalmente vocês sabem, você que está em casa, que mora em condomínio, você sabe que sempre tem aquele porteiro que de vez em quando quer dar uma ressabiadinha no WhatsApp, ver o Facebook, o YouTube, aí passa o morador, né? O morador passa, vê que, poxa, o cara está mexendo no celular, aqui no condomínio eles não podem, e aí fazem aquela denúncia básica, aí entra nós, né, o supervisor, para fazer o papel de supervisionar, de orientar, advertir verbalmente, e caso o nosso colaborador ele não se emende, porque não entende que o condomínio ele não permite esse tipo de ação, aí a gente acaba tendo que trocar o porteiro. Mas, de um modo geral, assim, graças a Deus, a gente não tem problemas, reclamações contundentes dos nossos clientes. E me diz uma coisa, hoje, qual que você percebe, qual que é o principal desafio da portaria? Sinceramente, todos nós sabemos, nós vivemos num mundo violento, um mundo que a insegurança, ela reina, principalmente no nosso país, e ninguém esconde isso. Tá aí, pessoal que vai votar, né? Chegando a política no próximo domingo, vote consciente, né? Para uma segurança melhor, educação, para os nossos familiares, para nós mesmos, que estamos sempre aprendendo, sempre estudando, mas os nossos porteiros, as empresas de segurança, ela tende a melhorar o seu conteúdo na questão da prevenção de uma possível invasão de condomínios. Eu falo muito de condomínio porque a Servicom ela atua em quase 100 condomínios dentro da cidade de Guarulhos, fora a região, a Grande São Paulo. Graças a Deus a gente não. Peraí, desculpa. Não, imagina. Então o que a gente tem, a gente teme às vezes? Você tem um condomínio que tem aquele, a gente tem um condomínio, tem aquela equipe que trabalha ali, e a gente percebe que em alguns pontos existe uma vulnerabilidade. E aí, com essa situação, a gente precisa dar aquele apoio, né? Tá indo mais vezes no condomínio, ficando mais tempo. Através das nossas câmeras de monitoramento, a gente acaba dando uma assistência maior, enfatizando como eu posso dizer, a gente enfatiza aquele condomínio de uma forma que a gente consiga passar para os nossos controladores de acesso que eles estão sendo observados, não porque nós estão estamos... monitorando. Exatamente. É para a própria segurança dele, porque quando você tem um funcionário dentro de um condomínio que não se sente seguro, qual é a segurança que ele vai passar para um morador? Então, a gente tenta fazer essa parceria, nós da supervisão, juntamente com os nossos controladores de acesso, por conta da insegurança. E essa dificuldade que você me perguntou referente a isso, por exemplo, alguns moradores, infelizmente, Ana, acontece, eles pensam que o fato deles morarem no empreendimento significa dizer que o controlador de acesso tem a obrigação de conhecê-lo, independentemente se ele tem algum artifício para entrar, ou uma biometria, ou uma tag, ou eu conheço esse porteiro, então ele tem a obrigação de me conhecer. E eu estou falando de condomínios que, às vezes, eles estão em 3.000 pessoas. A gente tem condomínios aí que moram 3.000 pessoas, 1.700 famílias, e aí o colega vai querer entrar no condomínio sem uma identificação, sem um crachá, sem a biometria, sem a tag. O controlador de acesso vai abordá-lo porque, de repente, não lembra dele ou não conhece mesmo pela quantidade de Como gente. você disse, não tem obrigação Exatamente. de conhecer. E a gente não consegue diferenciar a pessoa de bem, o morador do empreendimento e o bandido.
A gente não está escrito na testa de ninguém, né, gente? Quem é do bem, quem é do mal, quem é o morador, quem é o visitante. As pessoas têm que se identificar. Você mora no condomínio há muito tempo, mas você esqueceu o seu crachá, você não tem a biometria, o carro é diferente. Sim. Então, às vezes o porteiro está lá, às vezes não, acontece isso quase que o tempo todo. O porteiro ele está ali para fazer a segurança da família do cidadão, da família do morador, da esposa, dos filhos. E no momento que o porteiro aborda o morador, claro que o porteiro tem que abordar com educação, Claro. né? Enfim. E aí o porteiro, às vezes, ele é coagido pelo morador. Você não me conhece, eu moro aqui há muito Eu pago teu tempo. salário. E, exatamente. E, infelizmente, Ana, é difícil falar isso, mas como eu te falei, eu trabalho nessa vida já há 20 anos, então, infelizmente, a gente acaba tendo funcionários do condomínio que são bons funcionários. Você faz uma avaliação do rapaz, você vê que ele tem perfil para continuar ali e dar muitos frutos e agregar para a sua própria vida dele, porque tem muitos controladores de acesso que começam controladores de acesso e depois eles se tornam gerente predial pelo condomínio. Foi assim comigo, eu conheço alguns que também acontece, ou ganham uma promoção como uma supervisão de rua. E a gente, por conta dessa insegurança, né, que ele tem, às vezes, com o próprio morador, ele se sente incapaz ou insuficiente, porque até explicar para ele que ele está cumprindo o regulamento, o procedimento de portaria, que rege no regulamento interno do condomínio onde ele trabalha, tem gente que, infelizmente, tem funcionários que ele não tem essa capacidade de entender que aquilo acontece, que faz parte do cotidiano. E eu acho ótimo você estar aqui hoje, eu acho ótimo você estar falando isso, porque assim, é o posicionamento de um profissional, Sim. né? Às vezes nós, como moradores, né, como trabalhadores, Sim. até prestadores de serviços, a gente tem uma visão de quem está ali dentro, às vezes um pouco errada, né? Eu vou dar um exemplo aqui, fala pro pessoal, né, que está assistindo. Quem trabalha, né, o profissional de portaria, os controladores de acesso, eles estão, como o Fábio falou, colocando em primeiro lugar a segurança de quem está lá dentro. Sim, então, óbvio. quando ele faz esse tipo de abordagem, que parece até às vezes um pouco, nossa, mas que cara folgado. Sim. Ele quer saber, quer o quê? Quer fazer o meu cadastro total? Quer saber meu tipo sanguíneo? A gente ouve muito isso, né? Sim, com certeza, não tenho dúvida. Eu estava entrando, eu só entro no meu prédio de carro, né? Então, geralmente quem trabalha na portaria não me conhece, né? Até porque é terceirizada, não me conhece. E aquele dia eu estava entrando como pedestre. E precisa pôr a biometria para você entrar como pedestre. E aí um outro morador entrou, abriu com a biometria e ele entrou. E eu fui pegar a rabeira dele, entrar junto. E aí o profissional da portaria, o controlador de acesso, falou assim, senhora, me parou na clausura, falou, por gentileza, você pode sair? Eu falei assim, não, mas eu sou morador, eu tenho biometria. Ele falou assim, então, mas se você tem biometria, por gentileza, saia novamente e coloque a sua biometria. Minha primeira sensação foi ficar indignada. Só que, aí eu falei, pera, calma, esse profissional está extremamente correto. Certo. Ele está fazendo o que é certo, né? Porque eu preciso colocar minha biometria para ficar registrado que eu entrei naquele horário. E é por isso que é importante o porteiro presencial. Se você não tem o porteiro presencial, desculpe, se você não tem o porteiro presencial, você não é abordada. E se você não é moradora? E aí, é esse ponto que eu queria chegar, né? Chegar no contraponto, né? E aí o que eu falo para as pessoas é assim, a gente tem muitos condomínios que têm a tecnologia. Como eu disse agora há pouco, tem a biometria, tem a tag, tem as câmeras de monitoramento, né? Tem uma tecnologia até bem bacana mesmo. A gente tem alguns condomínios, até vou falar para você de um episódio que aconteceu recentemente. O rapaz tem a gaiola, onde os carros adentram, e ali o limite são 2 veículos. Então, quando o primeiro entrou, abre o primeiro portão, a tag lê, o segundo embica. Só que aí o porteiro presencial, ele não permite que entre o terceiro. Porque se o terceiro adentrar com um carro roubado de um morador, vai permanecer aberto o primeiro portão. O terceiro portão abre, vai entrando. Então, todo mundo que embicar tem o anti-esmaga, né? O veículo ali, que é quando você entra,
não todos os condomínios, mas alguns têm, quando você está fechando um veículo, com o veículo no meio do portão, automaticamente ele volta, para não causar o dano ao veículo. Então você foge um pouco do controle. Então, quando você tem um porteiro presencial, ele inibe isso, ele faz com que as pessoas cumpram o regulamento. Tá. Ele dá com a mão ali, ele aborda, ele pergunta, ele verifica no cadastro quando ele tem acesso à tecnologia, quando ele não tem, ele verifica através do rádio HT, chamando a portaria para confirmar se aquele rapaz é realmente morador. Por que que isso acontece? Porque ele acabou de descumprir um regulamento. E toda vez que o morador descumpre o regulamento, o porteiro fica em dúvida. Se o porteiro, por exemplo, você disse que sempre entrou de veículo e entrou de pedestre. Por que que mandou você voltar? Porque o porteiro teve dúvida. Claro. Se você não tem o presencial, você tira a dúvida do ser humano. Não, ninguém tem dúvida. A tecnologia que está aqui, ela não sabe se eu sou morador ou não. Eu vou entrar. Normalmente tem alguns moradores que perguntam, você mora aqui? Se o bandido não mora, ele não vai dizer que não mora. Não, eu moro aqui. É óbvio. Eu moro aqui. Ah, então tá bom, pode entrar. Então, o porteiro é essencial, ele precisa estar ali, abordar, perguntar, questionar, tirar as dúvidas que ele tem. Às vezes, você falou a numeração de RG, tem que ter a fotinha ali, cara crachá, o famoso cara crachá. Realmente, a Ana Clara mora aqui, tá aqui o bloco de apartamento dela. Então, eu vou permitir a entrada desta moradora, vou desejá-la boa tarde ou boa noite, e é assim que funciona. Agora, qual hoje que a gente pode falar que é a principal regra de uma portaria presencial? A principal regra que você dá aos treinamentos para os seus funcionários, que você fala, isso não pode deixar de existir. É a segurança dos moradores. A gente tem um perfil na empresa, isso a gente cobra muito. Tá? Existem alguns projetos para melhorar a questão da segurança dos moradores através do atendimento do porteiro. Existe, em todos os condomínios, todos, sem exceção, existe o regulamento interno. Existe aquilo que o porteiro tem que fazer. E existem também, infelizmente, por conta do ser humano, a regra da exceção. Você é antiga de condomínio, então você foge à regra. Eu vou abrir uma exceção para você porque eu te conheço. Eu vou abrir uma exceção para você porque Isso você é não pode amiga do existir, síndico. jamais. Então a gente cobra isso. Tá. Isso não pode existir nunca. Por quê? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu em um condomínio no bairro de Pimentas. A gente estava trabalhando, inclusive eu estava na ocasião. Aí o rapaz adentrou no condomínio. Ele falhou, a biometria, ele adentrou. E o porteiro olhou e falou, e não falou nada. O porteiro olhou e liberou o portão de pedestre, de visitante, e ele entrou. Quando apareceu o segundo, porque eu acho que deu uma pane no sistema, o sistema não estava trabalhando normalmente, ele não reconheceu o segundo. Então ele parou o segundo. E perguntou, bloco e apartamento. E aí, então, o segundo perguntou para ele, você conhece o rapaz que entrou na minha frente? E o porteiro conhecia o rapaz, mas não sabia o nome dele, nem o bloco e apartamento. Conhecia porque vê todo dia, entrando, saindo, sabia que era morador. E o porteiro ficou sem reação e disse para o segundo, falou, não, eu conheço, sim, ele mora aqui. Então me fala o nome dele, você fala bloco e apartamento, não me fala o nome dele, porque eu conheço ele e sei o nome dele. Eu quero saber se você conhece de verdade ou se qualquer um que não passar a biometria entra. O porteiro conhecia o rapaz, mas não sabia o nome. E foi pego por uma pegadinha do sistema. Sim. O segundo rapaz ficou indignado. Por que barrou ele e não barrou o primeiro? Que o segundo era o morador. Os dois eram moradores. Sim. Então, quando você comete esse tipo de erro, você permite que qualquer um morador que esteja, entre aspas, bloqueado, porque você sabe que existe a questão da separação conjugal, judicialmente o morador ele não pode mais adentrar no condomínio até que se resolva na justiça. E aí, às vezes, você olha o cara e fala, não, ele mora aqui, pode liberar. Cara, consulta o sistema, porque ele pode estar bloqueado. Ele pode estar impedido de adentrar no condomínio. Aí já vai cometer um erro gravíssimo. Pode-se ter mandado um e-mail na administração, a administração não repassou a portaria, e se você consultar o sistema, você vai ver que ele não mora mais.
Então, essa coisa da segurança, ela passa muito mais pelo fato de você conhecer ou não a pessoa. O fato de você conhecer a pessoa não significa que ela pode entrar e sair, transitar pelo condomínio da forma como ela quiser. Existe um procedimento, um regulamento interno, existe algo votado em ata, em convenção, em assembleia, que o porteiro tem que respeitar. E através deste regulamento, através deste procedimento, é o que vai gerar segurança ao morador. Muitos moradores, eles aceitam o procedimento, eles parabenizam quando eles percebem que os porteiros estão fazendo valer o procedimento, e alguns poucos, infelizmente, graças a Deus, poucos mesmos, eles acabam fazendo disso uma revelação interna, joga lá no grupo que o porteiro desrespeitou, porque já mora há muito tempo, né? E a gente vê, Ana, assim, quando isso acontece, normalmente os síndicos parabenizam o porteiro. Sim. Quem foi o porteiro que cometeu este ato? Aí você vai ver que ele fez o que está no procedimento. Às vezes o porteiro, olha, foi eu, mas, você vai lá e fala, gente, parabéns. é porque realmente eu não conhecia. E mesmo que eu conhecesse, está aqui no procedimento e tal. Aí o cara vai lá, dá uma caixa de chocolate, né, dá um bônus, uma bonificação para o colega, uma promoção. E aí a gente vai conseguindo conduzir. Porque isso serve como exemplo também para os demais. Sim. Né? Quando você pega um cara antigo de casa, um porteiro que está ali há 5 anos, 4 anos, e chega os novos, ele vai se esperando o mais velho. Então, se o mais velho estiver legalzinho, padrãozinho, trabalhando de acordo com aquilo que o cliente está pedindo, obviamente que os demais vão em Gente, frente. tá. Olha, não falei que passa rápido? Olha quanto tempo falta para acabar. Eita. 2 minutos para acabar, gente. Daria para conversar muito mais, porque tem muita coisa. Eu teria aqui muitas perguntas para te fazer ainda. Quem sabe? Então vamos marcar um outro para a gente continuar o nosso bate-papo? É uma honra, né? É um prazer, claro, Ana. Então, pessoal, é o seguinte, antes de acabar, eu só gostaria que você passasse o site ou o telefone da Servicom, né? Que ela presta serviços como terceirização de portaria, limpeza, tem, que mais? Lá a gente trabalha com zeladoria, a gente trabalha na área de gerência, né? Gerência predial, desinfecção por conta da pandemia ainda mais, a gente trabalha com esse tipo de serviço também, portaria, vigilância, a gente trabalha em todos os campos. A gente está no mercado há quase 20 anos, eu sou um dos caçula, né, da Servicom, estou apenas há quase 4 anos, mas a empresa está há quase 2 décadas no mercado, trabalha aqui no centro de Guarulhos com excelência, nos bairros de Guarulhos também nós temos muitos condomínios, quase 100 condomínios na cidade de Guarulhos nós temos. Se eu não me engano, se não for a maior empresa da cidade de Guarulhos, está ali brigando com a maior empresa. Vocês têm alguns em São Paulo, outras regiões também, gente, né? Inclusive, a gente tem alguns condomínios. Eu falo para vocês, pessoal, que a gente é forte em Guarulhos, porque realmente nós somos muito fortes em Guarulhos. Mas nós temos também aqui na Vila Guilherme condomínios, na Paulista, na Moca, Pari, em Bragança. É muito trabalho, muita né, coisa. Fábio? Com certeza. E aí você coordena a maior parte do pessoal de portaria. Sim, a gente coordena a maior parte do pessoal de portaria. Uma baita de uma responsabilidade, então obrigada por Imagina, você ter vindo. Obrigado, eu espero que nós possamos ter esclarecido muitas questões, eu sei que existem muitas outras de controle de acesso, mas nós vamos ficando por aqui porque são apenas 30 segundos. Eu peço desculpa que no começo saiu um áudio aqui que eu estava tentando mandar uns links para o pessoal assistir. Imagina, mas já agradecendo também ao Bruno, ao Stipe por terem liberado aí o Fábio para conversar com a gente. Eu espero um dia que vocês estejam aqui com a gente também, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Abraço.